pastor é um exemplo. E não é só como em 1 Coríntios capítulo 13, né, a supremacia do amor. Não é só falar em mistério, entregar profecia, pregar, cantar e fazer tudo, né? E se não tiver o amor, de nada disso adianta. Então a gente vê que realmente um pastor é um pastor que tem amor, e a gente vê o amor em cada um dos irmãos. Quando a gente chega naquela porta ali, desde as irmãs das jovens que ficam ali com aqueles cartazes, a gente já vê o amor delas. E quando você vê isso nas pessoas, porque o exemplo está aqui na frente, que é o nosso pastor. Então não é difícil falar do Senhor, pastor, é fácil demais da conta. O Senhor é uma bênção de Deus na minha vida, e apenas vai fazer 2 anos ainda que a gente está congregando aqui, e eu sou muito, mas muito feliz mesmo. Louvo, tem 2 anos já, né? Já completou 2 anos, 2 anos e uns meses, e eu posso dizer que verdadeiramente eu achei o meu lugar. Glória a Deus. Que o Senhor continue sendo esse homem, né, amoroso, pai, amigo, né? Eu queria poder falar que eu tenho 15, 20 anos que estou aqui, para mim, né, poder dizer, nós somos um amigo, mas nós estamos comendo uns quilinhos de sal junto aí, e eu tenho em nome de Jesus a certeza que em breve nós vamos poder dizer que somos verdadeiramente amigos mesmo. Porque a pessoa chegar aqui e falar, eu sou seu amigo, é muito fácil, mas a vez não andou nem uma milha e já fala que é amigo, né? Então eu quero dizer para o Senhor que eu quero ser amigo do Senhor, e quero que o Senhor seja meu amigo, amém? 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13, que diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13, gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção no que diz. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Não precisa nem de explicar isso aqui, né, meus irmãos? Está muito bem explicado. Nós estamos falando do nosso pastor hoje, então esse versículo vai de referência para ele. Mas isso aqui é todas as pessoas que são lideradas e tem um líder. Você tem que saber, e eu tenho que saber, que nós devemos honrar ele. Olha aqui, rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Então o nosso pastor, ele trabalha entre nós, né? E a gente vê ele aqui em todos os cultos, a gente vê quando faz algum evento aqui na igreja, ele está aqui com um drill na mão, ele está ajudando a arrastar a cadeira para lá e para cá. Quando ele não está na igreja, ele chega um pouquinho mais tarde e fala, eu estava em uma visita, então ele está trabalhando. Então nós devemos reconhecer todo esse trabalho que ele tem feito entre nós, e que presidem sobre vós no Senhor. Tudo que ele está fazendo na obra do Senhor, ele está fazendo no Senhor, né? E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tenhas paz entre vós. Se nós, irmãos, tivermos paz entre nós, nós não vamos ficar dando trabalho para ele. E eu sempre digo que pastor é como se fosse uma esponja. Ele só suga, ele não tem como ele jogar isso para ninguém. Você chega, passa um problema para o pastor. Eu chego, passo um problema para o pastor. Todo problema que nós temos, nós podemos chegar e descarregar nele. Agora ele vai descarregar para quem? Então, meus irmãos, o pastor, ele é como se fosse uma esponja, ele só suga. Nós vai ali e desabafa, e ele fica com aquela pressão toda. É tanto problema de um, de outro, que cai tudo nele. Se nós, entre nós, tivermos paz, esses problemas que muitos de nós levamos para ele vai ver paz entre nós, ele vai resolver esse problema com mais cautela e com mais facilidade, e a obra do Senhor vai avante, né? Então que nós não venhamos dar trabalho para o nosso pastor, que nós venhamos amar ele e ter paz entre nós. E olha o versículo 14, o que diz: rogamos-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consolais os de pouco ânimo, sustentai os fracos e sejais pacientes
com todos. Então nós como igreja podemos ajudar o pastor a fazer essa obra. Nós como igreja, como obreiros na casa do Senhor, podemos descarregar um pouco esse fardo que muitos levam para ele, sendo dispenseiro, sendo conselheiros, ajudando um aos outros entre nós. Se você sabe de um problema, não chega e leva o problema para o pastor, não. Tenta você mesmo resolver o problema. Você como líder, eu como líder. Às vezes tem vezes que a minha esposa chega e fala, amor, chega perto do pastor e fala isso, isso. Eu falei, amor, ele já tem os problemas dele. Nós vamos conseguir resolver esse problema. Se não for preciso de levar até o pastor, nós mesmos resolvemos, né? Mas tem problema não, tem problema que você tem que levar até o pastor. E você como líder sabe qual o problema que você pode levar até o pastor, amém? Então que nós venhamos ficar com essa palavra guardada no nosso coração. E nós do departamento de missões, pastor, queremos parabenizar o senhor e agradecer a Deus pela vida do senhor. O senhor é um exemplo para mim e para minha família, e tenho certeza que para todos esses que estão aqui neste momento. Eu quero deixar